alunos, vamos então aqui resolver nesse exercício agora usando o auxílio da calculadora financeira, certo? Para isso eu já deixei aqui algumas informações pertinentes, né, que a gente aproveitou aí do vídeo anterior, certinho? Bom, pessoal, para a gente poder fazer esse cálculo aqui, olha só o que nós vamos ter que fazer. Pessoal, eu vou ter que pegar aqui então ó, o meu 18 mil reais, que é esse valor que eu tenho aqui no PV, certo? Ok? E eu vou ter que capitalizá-lo, tá, pessoal, para o mês 4. Eu vou pegar esses 18 mil reais e vou capitalizar para esse mês 4 aqui. E aí agora você vai me perguntar assim, professor, por que eu vou ter que capitalizar esses 18 mil reais para esse mês 4 aqui, justamente para esse mês 4? Se a carência é de 7 meses, tá, pessoal, vejam bem. Se eu sei que a carência é de 7 meses, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo mês você já tem que efetuar o seu primeiro pagamento, não é isso? Muito bem. Agora vejam o seguinte, tá? Que neste caso aqui agora, pessoal, como eu estou usando a calculadora financeira, eu vou ter que capitalizar os 18 mil reais para um valor futuro imediatamente anterior, tá, pessoal, ao pagamento, tá? Ao meu primeiro pagamento, para formar uma série pós-antecipada. Vejam, se os pagamentos são trimestrais, pessoal, eu tenho que capitalizar o dinheiro para um trimestre antes do primeiro pagamento. Então vejam que aqui ó, a capitalização ela vai acontecer para o mês 4, porque são exatamente 3 meses antes. O que estava acontecendo nos outros exercícios quando os pagamentos eram mensais? A gente não capitalizava o valor para um mês antes do pagamento? Tá. Se os pagamentos são trimestrais, a gente vai capitalizar para 3 meses antes do primeiro pagamento. Esta é a ideia, certinho? Muito bem, pessoal. E outra coisa, certo? Então aqui nós vamos utilizar a taxa mensal para poder fazer essa capitalização. De forma que vamos ter assim, pessoal, FCLX para limpar a memória da calculadora, certo? Vamos teclar o GEND para dizer que estamos no modo pós-antecipado. Vamos colocar aqui o 18.000 PV, certo? Vamos colocar aqui, tá, pessoal, o 4N, porque nós vamos capitalizar esses 18 mil reais por 4 meses a uma taxa de 1,3%, certo? E nós vamos teclar o nosso FV. Quando eu teclar isso aqui, tá, pessoal, eu já vou ter o meu resultado. Buscando aqui então, tá, o auxílio da nossa calculadora financeira, pessoal, olha só o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos digitar o FCLX para limpar a memória da calculadora, o GEND para dizer que estamos no modo pós-antecipado, o 18.000, tá? PV, certinho, nosso 4N, ok? E o nosso 1,3I, beleza? E vamos teclar o nosso FV. Isso vai dar ali, pessoal, R$18.954, tá? E 41 centavos. Então vejam, tá, pessoal, que eu fiz essa capitalização para o mês 4, beleza? Muito bem, pessoal. Isso significa, tá, galera, agora que esse valor aqui para mim, ó, ele vai ser o novo PV. É o novo, tá, pessoal? O novo PV que eu vou estar utilizando, tá, pessoal, para poder fazer o cálculo da minha quantidade de parcelas para depois, tá, pessoal, eu calcular o tempo. Percebam que neste momento, pessoal, eu estou tentando calcular o meu N, que é a quantidade de parcelas, para depois eu calcular o meu tempo, né? Para quem está acompanhando os vídeos anteriores, perceberam que a gente tem que primeiro calcular o nosso N para depois calcular o nosso T, certinho? Bom, galera, então neste caso aqui agora, eu tenho que trabalhar agora, né, com uma série pós-antecipada de pagamentos trimestrais. Para isso, pessoal, aqui agora eu tenho que converter a minha taxa, certo? Então eu vou fazer uma conversão da taxa que está ao mês para uma taxa que está ao trimestre. Para isso, o que nós vamos fazer, pessoal? Usar aquela relação mês, tá, pessoal? E trimestre. Setinha aqui para cima, né, pessoal? Saindo da unidade de tempo mês para a unidade de tempo trimestre. E uma setinha aqui por baixo, saindo da unidade de tempo trimestre, indo para a unidade de tempo mês. Bom, pessoal, aqui ó, nessa setinha de cima, nós vamos relacionar aqui ó, o 3, porque um trimestre possui 3 meses e um mês é um mês mesmo, certinho? Bom, pessoal, percebam o seguinte, que eu desejo converter uma taxa que está ao mês para uma taxa mensal, trimestral, aliás. E aí vejam então que eu tenho que percorrer esse caminho aqui da setinha de cima, certinho? Ou seja, eu vou digitar aqui primeiro, tá, o nosso 3 quando ele estiver relacionado com o nosso N. Bom, galera, então o que a gente tem que fazer aqui para converter essa taxa? Nós vamos digitar aqui ó, FCLX para poder limpar a memória da calculadora, ok? Vamos digitar aqui o nosso 1,3I, porque é a taxa que eu desejo converter. Vamos digitar o nosso 1PV, porque esta aqui né, é uma regra, né? Depois que a gente digita a nossa taxa. Bom, aí sim nós vamos digitar o nosso 3N, certo? E depois disso nós vamos digitar o FV.
Bom, depois de digitar o FV, pessoal, é hora então da gente digitar este outro número 1 aqui, tá? Que está na nossa regrinha, certinho? Bom, e aí então nós vamos digitar aqui o 1N, e aí nós vamos teclar o I, e a calculadora vai ter que me dar o resultado, certo? Então, FCLX, para poder limpar a memória da calculadora, 1,3I, certo? Que é a nossa taxa, 1PV, certo? 3N, ok? Aí vamos digitar o nosso FV. Agora vamos digitar o nosso 1N, certo? E agora vamos digitar o nosso I, certo? E a calculadora vai me dar ali o resultado de 3,95% ao trimestre. Então esta, tá, pessoal, é a taxa que nós vamos utilizar aqui agora, ok? Bom, já que eu conheço então o valor da taxa, então agora ficou fácil da gente poder calcular, né, galera, o nosso N. Então agora ficou muito tranquilo. Vamos fazer isso aqui então, tá, pessoal? Para poder calcular o nosso N aqui então, galera, nós vamos fazer o seguinte. Vamos digitar FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora, ok? Vamos teclar aqui, ó, o GEND, que é para dizer que estamos no modo pós-antecipado, beleza? Vamos digitar aqui então agora o nosso 18.000, tá, pessoal? 18.954,41, certo? E vamos teclar aqui o PV, ok? Bom, agora nós vamos digitar o nosso 3,95, que já é a nossa taxa trimestral. Vamos digitar aqui, pessoal, o valor das parcelas, que é os R$ 5.215,60. Vamos colocar aqui, pessoal, o CHS para dizer que essas parcelas são retiradas, né, são saídas de recurso. E aí vamos colocar aqui, então, PMT, certo? E por fim nós vamos digitar o nosso N, tudo bem? Bora fazer isso. FCLX limpou a memória da calculadora, GEND para dizer que estamos no modo pós-antecipado, 18.954,41, certo? Isso aqui vai ser o nosso PV. Vamos digitar aqui o 3,95i, que é a nossa taxa trimestral, 5.215,60, tá, pessoal? CHS, PMT, ok? E agora vamos digitar o nosso N. Percebam, pessoal, que a nossa calculadora aqui, ó, ela vai dar o resultado 4. Ou seja, pessoal, o nosso N igual a 4, ou seja, 4 trimestres, beleza? E aí, galera, vamos calcular agora então, né? Lembrem-se, tá, pessoal, que o nosso N, a quantidade de parcelas numa série diferida, ela não coincide com o tempo, certinho? O que é o nosso tempo que a gente definiu ali no início? O nosso tempo é igual, né, pessoal, o nosso K menos 1 mais o nosso N. E aí vejam, pessoal, que o nosso tempo aqui, né, ele está sendo dado em trimestres, certinho, pessoal? Neste caso aqui, tá, pessoal, o que 7 meses representam lá em trimestres? No vídeo anterior a gente viu, né, pessoal, que isso aqui representa lá, ó, 7 sobre 3, não é isso? Então aqui menos 1, certo? Mais o nosso 4 aqui, ó, que são 4 trimestres. Se eu desejo transformar tudo isso, tá, pessoal, para meses, então nós vamos colocar aqui, tá, pessoal, a multiplicação de cada um desses elementos por 3. Então vejam que eu vou colocar aqui, pessoal, 7 sobre 3 menos 1 vezes o 3, tá, pessoal? Mais o nosso 4 vezes 3, correto? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder ter condições, né, de resolver isso aqui. Ok, pessoal? Dentro do parêntese ali, né, galera? A gente sabe que eu posso fazer ali aquela operação, né? O MMC de 3 e 1 vai ser 3, aqui vai ser 7 menos 3, vezes o nosso 4, tá, pessoal? Mais aqui o nosso 12. Opa, pessoal, aqui é um 3, né? Eu coloquei errado, aqui é um 3, certinho? Então aqui vai ser um 3. E esse 3 com esse 3 pode ser simplificado. Percebam que o nosso T vai ficar 7 menos o 3 vai dar 4, mais o nosso 12. E aí o nosso T também, tá, pessoal? Ele vai dar aqui, ó, 16 meses, tudo bem? Muito bom. Agora, pessoal, vejam bem aqui. Percebam que eu usei aqui agora, tá, pessoal, nesse nosso T aqui, o 7 sobre 3 que a gente tinha encontrado lá no vídeo anterior. Se você estivesse pensando assim, professor, eu poderia colocar aqui nessa regrinha do T igual a K menos 1, certo? Mais o N. Eu poderia ter colocado tudo em mês? Poderia. Mas veja bem uma situação que eu quero falar aqui agora. Se você colocar assim, T igual, né, 7 menos 1 aqui, mais o nosso 12, porque você sabe que os 4 trimestres são 12 meses, você vai encontrar aqui 18 meses. Porque vejam que 7 menos 1 vai dar 6, e 6 mais 12 vai dar 18. E vejam que a gente sabe que a resposta correta é 16 meses. Agora veja o seguinte, por que isso acontece? Deixa eu voltar ali para o nosso fluxo de caixa para você poder entender. Pessoal, percebam o seguinte, certo? Que
Pessoal, a contagem do primeiro pagamento que você tem que fazer, a contagem desse primeiro pagamento aqui que você tem que fazer, na verdade, ele já começa um trimestre antes, tá vendo? Ó, um trimestre antes. Ele já começa aqui no seu mês 4. Certinho? Então percebam que os 12 meses eles já começam a ser contados, né? Esses 12 meses aqui, ó, dos 4 pagamentos trimestrais, na verdade, quando você paga aqui no mês 7, significa que para você pagar esse mês 7, a contagem começou 3 meses antes, ou seja, aqui no mês 4. Então percebam que esses 12 meses que se passaram aqui, ó, pessoal, vejam que nós temos aqui um pagamento, né? Deixa eu fazer aqui o fluxo de caixa, mês 11, mês 12, certo, pessoal? E aqui no mês 13, certinho? Nós temos aqui, então, esse pagamento aqui que ocorreu no mês 10, no mês 11 a gente não paga nada, no mês 12 a gente não paga nada, no mês 13 a gente vai pagar, certo? Aí vejam que lá no mês 14 a gente não paga nada, lá no mês 15 a gente também não paga nada, e lá no mês 16 a gente vai pagar a nossa última parcela trimestral. Vejam o seguinte, pessoal, olha só, se você começou o seu primeiro pagamento lá no mês 7, contem comigo, você tem aqui ó, um pagamento, 2 pagamentos, 3 pagamentos, 4 pagamentos trimestrais. Vejam que quando você pagou aqui, ó, pessoal, a sua última parcela trimestral, a contagem dela não começou 3 meses antes, ou seja, quando você pagou a primeira, a terceira parcela trimestral lá no mês 13, bom, para você pagar a parcela aqui no mês 13, a contagem dela começou 3 meses antes, correto? E aí vejam aqui então que para você pagar a segunda parcela lá no mês 10, a contagem dela começou 3 meses antes, lá no mês 7. Então vejam que para você pagar a parcela, a primeira parcela lá no mês 7, a contagem dela começou 3 meses antes. Ou seja, ela começou aqui no nosso mês 4, certinho? Então, se você for colocar tudo aqui em meses, né? Se você for calcular o seu tempo aqui tudo em meses, então, na verdade, aqui você não pode colocar esse número 1, certo? Ok? Você vai ter que colocar aqui agora, ó, um 3, para dizer que esse menos 1 aqui, na verdade, é um período antes do pagamento. E neste caso, são 3 meses antes, né? O primeiro pagamento, né, começou a ser contado 3 meses antes. E então você vem aqui e faz T igual a 7 menos o 4, que vai dar 7 menos o 3, que vai dar 4, mais o nosso 12, e isso aqui então vai ser igual a 16 meses, tudo bem? Quando eu apresentei essa regrinha aqui para vocês, tá, pessoal? Eu estava pensando apenas, né, em pagamentos mensais, correto? Vamos lembrar aqui agora que eu estou falando, né, nesta situação que nós estamos falando de pagamentos trimestrais. Então, esse menos, aqui, ó, esse menos 1, ele representa um período antes do pagamento, certinho? Então, quando eu estou falando de pagamentos trimestrais, o nosso um período antes do pagamento são 3 meses. Por isso que eu coloco aqui ó, 7 menos 3 e não 7 menos 1. Beleza, pessoal?